Bom, bem-vindos então a mais uma atividade do Labo. E eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês e falar algumas coisinhas antes da gente começar e passar a palavra para a Grazi. Se a Cris também quiser falar alguma coisa, por favor, porque a gente está gravando, talvez depois a gente vai colocar nas nossas redes e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, gente. Uma das coisas que a gente sempre fala no Labo, que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa frase, né, nosso slogan, é que o Labo traz o conhecimento acadêmico para a realidade concreta. Eu acho que isso é o fundamental que a gente faz. Em todas as áreas que a gente trabalha, que a gente tem grupo de pesquisa. Seja uma discussão sobre ateísmo, estou falando de ateísmo porque estou vendo o Marcos do grupo de ateísmo aqui, para discussões sobre o mundo de hoje, seja uma discussão sobre a crise do amadurecimento, para a gente discutir amadurecimento hoje, seja uma discussão como a gente vai ter hoje sobre morte e pós-morte, do nosso grupo de morte e pós-morte, que a gente vai trazer para a realidade concreta. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? A Graziella veio fazer um estágio de pós-doutoramento com a gente, aqui no Labo, com a Cris supervisionando, coordenadora do grupo de morte e pós-morte junto comigo. E a Grazi tem um trabalho muito interessante como médica e como esse trabalho que ela está fazendo em relação ao luto e tudo que ela vai falar para a gente. Então é muito importante a gente ter esse tipo de ação no mundo concreto. Não só a gente não fica só nas ideias, como vocês bem sabem, né? Por mais que seja um assunto e a gente sabe disso, já falei com muitas pessoas, a gente recebe mensagens. Lourdes, também conversei com a Lourdes e estava conversando com a Grazi antes de começar aqui. Não é um assunto fácil, não é um assunto que as pessoas vão falar para a gente, oba, que delícia, vamos discutir, gente, luto infantil, coisa maravilhosa. Não é isso, mas é uma absoluta necessidade e algo absolutamente essencial para a gente discutir hoje. Então eu agradeço vocês muito por estarem aqui. Cris, você quer falar alguma coisa? Liz? Eu só vou falar da minha experiência com a Graziella, que eu acho que é uma coisa muito gostosa, poder ter acompanhado, conhecer o trabalho dela, ter acompanhado o trabalho dela e ter percebido como ela troca, né? Como ela foi aproveitando a nossa troca, e eu vou dizer da minha parte que eu aproveitei muito. Então, estou feliz que ela está aqui abrindo esse conhecimento enorme que ela tem, que é o conhecimento existencial e experiencial, que vem aí do acompanhamento que o trabalho dela proporciona e que é tão importante para a gente poder trazer para nós e refletir sobre. Então, eu só posso agradecer essa companhia que foi me ofertada e que eu fiquei muito feliz. E eu espero que vocês gostem aí do que ela vai trazer, que é Muito bem bom. bem, obrigada. Cris, gente, seguinte, sempre quando a gente tem mais de 5 pessoas no Zoom, não importa, a gente deixa eu ia falar telefone, tô ótimo hoje. A gente deixa os microfones mutados, porque o Zoom, como sempre, como vocês já me ouviram falar várias vezes, o Zoom é uma ferramenta muito sensível e às vezes a gente abre o áudio e fala umas coisas. Então, se alguém quiser colocar perguntas, por exemplo, enquanto a Graziella está falando para não esquecer, já coloca no chat para mim, fechado, para todo mundo aberto, e de qualquer maneira, eu acho que depois a gente consegue abrir o microfone e discutir e tudo mais. Grazi, muito obrigada, a palavra é sua, querida. Obrigada, Andréia. Obrigada, Cris. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Eu só tenho a agradecer, né, ao Labo, a Andréia, a Cris, que me acolheram aí no grupo. Parecia uma pessoa meio fora, né? Ainda perguntei, Andréia, será que pode uma médica participar, né? E a Cris, que super me acolheu, e me ajudou a estudar isso, esse tema, que eu vou só contar um pouquinho para vocês entenderem, né, da onde que veio. Eu vou compartilhar aqui a tela, porque aí já vai falar um pouquinho daquilo que eu tô falando, né? Dá para ver, né, Andréia? Perfeito, certinho. Então tá bom. Então eu sou médica, eu sou pediatra e trabalho em UTI pediátrica.
Então, exclui um pouquinho o período neonatal, que é a da maternidade, né, quando nasce. Então, eu trabalho com crianças a partir de 1 mês de vida até 18, 20 anos, enfim, até quando precisa. E aí, eu tive uma questão de um adoecimento emocional em 2016, que é um burnout, né? E aí eu fui procurar entender, enfim, aquilo que eu estava fazendo, que não fazia mais sentido da forma como eu estava fazendo. E aí eu fui fazer cuidados paliativos, que me resgatou essa vontade de continuar sendo médica. Então, hoje eu sou intensivista, pediátrica e paliativista. E uma coisa começou a me... E eu continuo trabalhando na UTI, e uma coisa começou a me incomodar demais, era o adoecimento das famílias com a doença das crianças. E aí eu falei, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Porque a gente vê adoecer junto. E como que a gente pode ajudar? E aí por um acaso, veio uma propaganda do Labo com o pós-doc e com um grupo de morte pós-morte. Eu falei, acho que é aí mesmo que eu vou me inserir. E acho que faz 1 ano e pouquinho que eu estou no grupo. E eu propus estudar exatamente como ajudar os pais de crianças com adoecimento a enfrentar esse período. Então, o luto que eu vou falar não é o luto do pós-morte, é o luto do processo do adoecimento. E é claro que eu falo de um lugar de não psicóloga, né? Porque não é a minha vivência, obviamente, e a gente não tem isso na graduação, na residência, não se fala disso. Eu fui ter algo sobre luto na especialização de cuidados paliativos. Então, não é uma coisa que a gente olha e enxerga de uma forma mais ampliada esse cuidado. E eu falei, nossa, então acho que eu preciso estudar para ver como que a gente pode ajudar essas famílias. E o que eu percebo é que dentro do ambiente hospitalar, até essa ajuda é maior. Então, a gente tem a equipe, principalmente de psicólogos hospitalares, que fazem esse papel. A questão é que depois que elas saem e vão ter as suas vidas na sociedade, vamos dizer assim, fora do hospital, realmente elas se sentem mais solitárias nessa questão toda com a criança. Então, é desse lugar que eu vou falar. Se tiver psicólogos aí que puderem contribuir, agradeço muito também. E aí eu quero começar. O que eu pensei em fazer para a gente discutir essa questão do luto no adoecimento, de trazer um caso. É um caso real, que inclusive eu estou vivendo agora, e que tem muito uma questão do luto antecipatório. E aí eu trouxe ele de pano de fundo para a gente discutir como que a gente percebe e pode ajudar nessa questão. Então, eu queria falar da Juliana, é um nome fictício, né? Tem 3 anos atualmente. Ela era saudável até novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, ela apresentou um quadro de insuficiência renal aguda com necessidade de internação. E diálise. Por que eu coloquei aqui insuficiência renal aguda? Porque quando a gente fala de aguda, a gente pressupõe que é alguma coisa que será transitório e que essa criança voltaria às funções do rim. E se ela precisa de diálise, é porque o rim está muito ruim, então que ela não está conseguindo fazer a função do rim. E eu coloquei diálise, não hemodiálise, porque essa criança fazia diálise pela barriga, então é pelo peritônio, não era pelo sangue. Só que o que aconteceu? Ela, com o tempo, foi passando e a gente descobriu uma doença renal que não respondia a tratamento medicamentoso. Então, nesse momento, a gente descobre que não adianta dar remédio para ela, que o rim não vai voltar à sua função. E aí, o que a gente chama de insuficiência renal crônica. Então, o paciente pode ter insuficiência renal crônica com diálise ou sem diálise. No caso dela, é uma insuficiência renal crônica que precisa de diálise. Ela, sem a diálise, ela não consegue manter as funções, e essa diálise tem que ser todos os dias. Aí eu coloquei aqui, só para a gente imaginar, ela fica cerca de 12 horas por dia em diálise. Então, ela passa cerca de 10 horas da noite, ou 8 horas da noite, a 8 ou 10 horas da manhã, ligada na diálise, que é na barriga. Então, a gente liga um líquido e uma máquina na barriga, e ele vai fazendo essas trocas. E tem uma questão
que, por exemplo, ela não pode tomar banho de banheira, porque não pode molhar o catéter que vai na barriga. E aí eu coloquei isso aqui porque essa vai ser uma questão para a gente trabalhar. Então, o banho dela só pode ser ou banho com paninho, ou banho no chuveiro, protegendo o catéter da barriga. E tem uma coisa que a gente sabe nesse momento. Ela vai precisar fazer diálise até fazer um transplante de rim. E isso não tem um tempo, porque para fazer esse transplante renal, precisa entrar numa fila, precisa ter um doador. Então, a gente sabe que vai continuar isso. A gente determinou que ela tem uma insuficiência renal já crônica, que não vai voltar atrás. Ela precisa de um transplante renal. E aí eu vou trazer um pouquinho da história dela, né? Quem que é essa criança? Ela tem os pais saudáveis e ela tem uma irmã de 7 anos que também é saudável. E uma coisa muito interessante é que eles não moram em São Paulo. Eles moram em outro estado. Ela internou lá no outro estado em novembro. E em janeiro ela vem para cá para dar continuidade no tratamento. Então a gente está em abril, ela está internada desde novembro. Então é novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. São quase 6 meses de internação sem ir para casa. E até agora ela não tem previsão de alta hospitalar. E quando a gente olha para esse caso, eu não tenho a menor dúvida de que a gente olha para um sofrimento, que a gente olha para a dor, seja ela um sofrimento da própria criança, que está sendo picada para colher exame, que tem um catéter, que passa por várias intervenções, seja do sofrimento de ficar internada, né? Tanto da criança quanto da família. Mas uma coisa que talvez não passe pela cabeça das pessoas, e isso eu estou falando de uma maneira geral, inclusive dos profissionais de saúde, é se essa família pode estar em luto. Ou se essa criança pode estar em luto, uma vez que a criança não morreu. E a gente também não imagina que ela vá morrer. Agora, ela não está com uma doença em fase final de vida, ela não tem um processo ativo de morte, e a gente, de fato, não acredita que ela vá morrer em tão pouco tempo. A gente realmente acredita que ela vai viver dessa forma até fazer o transplante renal. E aí é desse lugar que eu quero falar. É desse luto que essa família está passando. E aí, a primeira coisa que eu pensei em falar, é claro que eu trouxe um caso específico, mas eu queria falar de quem que a gente está falando, né? De que crianças, porque obviamente não é só essa criança. E aí eu trouxe um trabalho que é meio mediquês, mas eu vou tentar traduzir, né? Foi um trabalho feito nos Estados Unidos dos últimos 20 anos de internação de UTI pediátrica lá, o que não é muito diferente do Brasil. O que eles viram? Criança com comorbidade internada na UTI aumentou 11%. Então, o que é comorbidade? Qualquer doença. Então, a criança pode ter câncer, diabetes, problema renal, problema neurológico, enfim. Então, veja, isso também acontece no Brasil. Nos últimos 20 anos, mais da metade das crianças que internam na UTI tem algum problema. E o que é interessante? Que aumentou de 16% para 23% a quantidade de crianças que depende de tecnologia antes de vir para a UTI. O que é depender de tecnologia? Fazer diálise, depender de ventilação mecânica, depender de comer pela gastrostomia, ter a traqueostomia mesmo sem ventilação. E 21% dessas crianças que internam hoje têm disfunção de múltiplos órgãos. O que é isso? O pulmão, junto com o coração e com o rim, não funciona. Então, disfunção de múltiplos órgãos são pelo menos 2 órgãos afetados por criança por internação. Então, eu estou falando de um mundo que aumentou e que vai aumentar. Por quê? Com a tecnologia, a gente tem uma mortalidade dentro do hospital de UTIs pediátricas secundárias e terciárias em torno de 2% a 5%. Então, realmente, o número de mortes é pequeno, diferente de UTIs quaternárias. Então, claro, que se eu pegar uma UTI quaternária pediátrica, a mortalidade é 15%, e diferente de UTI adulto, que a mortalidade é maior. Então, a gente tem que, realmente, as crianças morrem menos. A questão é como elas vivem. Não é o quanto que elas morrem, mas sim o que a gente está fazendo. Porque o que os trabalhos falam? Que essas crianças realmente vão sobreviver.
e vão sobreviver com déficit cognitivo, impactando a qualidade de vida da criança e da família, e muitas vezes com necessidade de reinternação. E lidar com isso, com aquela expectativa que não era o que os pais imaginavam quando geram aquela criança, quando aquela criança nasce, que é exatamente que a gente vai falar das perdas simbólicas, do luto antecipatório. E aí, o que a gente chama são pacientes com condições, ou crianças com condições crônicas complexas. Por definição, seria qualquer condição de saúde que pode durar pelo menos 1 ano, a não ser que a criança morra antes, e que pode envolver diferentes órgãos em diferentes gravidades, mas que precisa de um cuidado pediátrico especializado. Então, não é o pediatra geral do consultório, normalmente, que vai dar conta disso. Eu preciso de um neurologista pediátrico, de um nefrologista pediátrico, de um intensivista pediátrico, e aí, normalmente, essa criança precisa de um serviço especializado de saúde. Então, na verdade, são doenças graves que a gente tem cada vez visto mais aumentar. E com quanto mais tecnologia a gente tem, mais essas crianças, de fato, sobrevivem. E aí a gente vai precisar cuidar da criança e de toda essa família que sobrevive. E por que a gente vai falar do processo do adoecimento? Porque o que já está descrito é que o impacto de ter um filho doente na família é inevitável, não tem como. Por mais que a gente pense, não, mas a gente vai viver assim. A questão do impacto é o dia a dia, é o impacto financeiro, é o impacto nos irmãos saudáveis, é o impacto na família não, fora nuclear, né? A família estendida, é o impacto na sociedade, é o impacto para amigos, é o impacto para muita gente. E na maioria das vezes, não tem conhecimento, experiência prévia com essa doença. É claro que eu tenho doenças genéticas que acontecem em mais de um filho, mas na maioria das vezes é igual a Juliana que eu acabei de mostrar, ela tem a doença e a irmã mais velha não tem. Então as pessoas têm que aprender. Tipo, não sei como que a gente vai lidar, como que a gente vai fazer isso. Então essa incerteza muitas vezes é difícil. Essa falta de previsibilidade, que o ser humano precisa de certeza e previsibilidade. E essas doenças, a gente não tem nem certezas, nem previsibilidades. A gente tem, às vezes, um mínimo, né, de previsibilidade, mas imprevistos acontecem o tempo todo. E isso é muito difícil, lidar com tudo isso é muito difícil. E os pais dessas crianças têm dificuldade de adaptação a esse papel de cuidador, né? E já é sabido que eles têm depressão, estresse, preocupação e distúrbio pós-traumático. E tem muito hoje, muito trabalho que fala de estresse pós-traumático de famílias que ficam na UTI. Eu sempre brinco que é um ambiente de fazer doido, que é um monte de coisa apitando, é um monte de gente entrando, não tem dia, não tem noite, a gente trabalha 24 horas por dia. Claro que a gente tenta minimizar barulho, tenta fazer o dia e a noite, mas a UTI é um ambiente em que a gente não tem hora mesmo, né? E aí isso eu falo que é um ambiente de fazer doido. E aí, o que a gente precisa trabalhar nessas famílias é o luto antecipatório, que não é luto antecipado. Então, eles não estão sofrendo por uma eventual morte da criança. Não é isso. Eles não estão sofrendo por uma coisa que nem aconteceu. Eles estão sofrendo por algo que está acontecendo, pelas perdas simbólicas que eles estão tendo. E já se sabe que é um processo diferente do luto pós-morte, né? Tanto na sua duração quanto na sua forma. E eu até procurei definição. A Maria Helena Pereira Franco, né, que estuda bastante luto, é o que ela fala, não tem uma definição, porque são experiências subjetivas, que são difíceis de ser quantificadas e não tem um método de avaliação. Aí mesmo é que, já que não tem a definição, é que tem a singularidade do processo. Então, esse processo de luto antecipatório, ele é muito singular e individual. Por isso que a gente tem que entender quem é a pessoa que está passando por isso e como que a gente pode ajudá-la. E isso eu vejo muito na prática, né? São esses sentimentos ambivalentes. E o que eu percebo? Que é uma impotência muito grande. Porque os pais, muitas vezes, não podem nem trocar a fralda daquela criança.
não tem como dar aquele cuidado que dariam em casa, porque está em uma outra situação. A gente tenta minimizar isso e deixa os pais fazerem o máximo que eles conseguem, mas dependendo da gravidade do caso, de fato não é tecnicamente inviável a gente deixar eles fazerem. E eu acho muito interessante esse modelo, porque ele explica por que o luto é singular, por que cada pessoa vai ver o luto de uma forma. Porque vai variar muito das circunstâncias, então, tanto de relacionamentos, quanto de saúde, quanto de finanças. É muito diferente que uma doença dessa aconteça num relacionamento que está estável ou em pais que estão em processo de divórcio, por exemplo. Se eu tenho mais de uma pessoa doente, então, se já aconteceu a doença na família e vem outra, e se eu estou empregado, se eu não estou, como que é a condição financeira, varia muito de acordo com a sua cultura e suas crenças, então não dá para a gente colocar tudo no mesmo pacote, e varia muito de acordo com a história de cada pessoa. A história familiar, a educação, as suas crenças pessoais, além da crença, eu falo assim, da crença da sociedade, né? Ainda mais que hoje a gente vive numa sociedade do positivismo e que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo. E talvez nessa situação não dê para ser feliz o tempo todo e ter que lidar com tudo isso é difícil e tá tudo bem também, né? Não tem nenhum problema em relação a isso. E eu gosto muito, quando eu aprendi o modelo dual do luto, fez muito sentido para mim. Porque quando as pessoas oscilavam ali para a vida real, muitas vezes eu achava que elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí eu falava, pera, que eu acho que eu preciso falar de novo o que está acontecendo, porque a pessoa não entendeu. E aí, quando eu descobri o modelo dual do luto, isso fez muito sentido. Porque esses dois autores, né, em 1999, eles falaram que o que é mais saudável é a gente oscilar entre aqui está a perda, mas pode ser a perda simbólica. Então, tem hora que está chorando, que está olhando para a foto do filho, né? O que eu percebo na prática, muitas vezes, os pais me mostram a foto da criança e falam, ele é esse. Aí eu olho para a cama e eu não vejo a mesma criança. Eu falo, nossa. Aí eu olho de novo e aí eu percebo que eles não conseguem olhar para aquela criança, eles estão olhando para aquela criança da foto e não para aquela criança que está deitada ali. E como que a gente vai ajudar eles nesse processo de ver de novo a realidade, né? Como ela está se apresentando agora. Então, um pouco a gente está olhando para esse lado e também olhando para a vida que está aí, que está acontecendo, né? Então, às vezes eu vejo a gente falar, olha, o paciente vai ter que passar por quimioterapia, radioterapia, a gente tem aí um processo de trabalho aí de 2 anos na doença, aí no dia seguinte você entra no quarto e a família fala, a gente está vendo para ir para Disney ano que vem. Aí você fala, gente, né, acho que ele não entendeu. E na verdade entendeu. É que ela precisa sair um pouquinho para a vida do dia a dia, embora que talvez não seja factível ir para Disney ano que vem. E aí a gente pode trabalhar o que é factível. Talvez para Disney não é factível, mas um final de semana em algum outro lugar seja factível. E a gente ser o guia desses caminhos. E para falar um pouquinho do caso que eu trouxe até um exemplo dessa oscilação, porque aconteceu isso mesmo, né? Então, algumas perguntas que a mãe fazia para a gente, e ela sofria com isso, ela não vai poder entrar na piscina, porque ela tem esse catéter na barriga e não é possível fazer banho de imersão. Ela não pode entrar na banheira. Aí ela virou e falou: então já esquece da gente ir para o mar. E ela está sofrendo em relação a isso. Ela falou: a vida dela vai ter muitas limitações porque ela percebeu que é uma menina que vai fazer diálise todos os dias. Como que a gente vai lidar com isso? Ela tem que tomar muito remédio, é verdade. Esses dias a gente contou, ela faz cerca de 30 tomadas de remédio por dia. Porque são vários remédios e várias tomadas. Então, sim, ela vai ter que tomar. E a última que eu achei muito interessante que ela falou pra gente ela vai poder ter filho. Então, ela está ali nas perdas simbólicas do que talvez essa menina não possa ter. E, ao mesmo tempo, um dia ela virou para mim e falou: você vai estar aqui no final de semana? Eu falei: vou. Ela falou: porque eu vou viajar. Eu vou voltar lá para o meu estado porque a minha filha está lá.
E aí volta um pouquinho para a vida. Não que ela vá para lá e vai esquecer da outra filha que está aqui, não é nesse sentido, mas ela vai viver um pouquinho também o lado da mãe da outra criança, que também está ali. E sair para ir no cabeleireiro, por exemplo. Isso é muito importante. Esse autocuidado que esses pais têm que ter. E o que é a questão? O que a gente precisa trabalhar nas equipes de saúde, nos profissionais de saúde e até na sociedade, acho que eu ouso dizer, é que esse lado direito aqui da tela não tem nenhum problema. E as pessoas julgam. Como que ela vai deixar a filha aqui e vai no cabeleireiro? Como que ela vai deixar essa aqui e vai viajar? Então, isso, faz parte. E a gente tem que apoiar, na verdade, que ela se cuide, que ela tenha um pouquinho dessa vida também dela fora desse cenário que a gente está vivendo ali. E aí a gente pode pensar que quem sofre são várias pessoas. Quem sofre é o próprio paciente, quem sofre são os pais. Eu coloquei a cuidadores, aí se estende, né, para os avós, para os tios, para vizinhos, enfim, todos que cuidam, para os irmãos, sejam eles saudáveis ou não. E aqui eu coloquei alguém que sofre, que normalmente é negligenciado, que é a equipe de saúde. Que não tem como a gente não se envolver ali. É claro, sabendo a distância, né, do envolvimento, do meu sofrimento e do sofrimento daquela família, mas não tem como a gente não se envolver. E isso é muito negligenciado. Não é disso que eu vou falar hoje, mas seria outro capítulo, o luto do profissional de saúde, que muitas pessoas não consideram. E aí, o que foi a minha ideia de trabalhar foi realmente o sofrimento dos pais. E aqui é claro que eu estou dizendo pais são os responsáveis legais pela criança, não necessariamente pai biológico e mãe biológica, né? Mas aqueles que fazem o papel de pai e mãe dessa criança. E eu achei um estudo muito interessante, porque eu fico pensando, como que eu identifico esse sofrimento, né? E uma coisa que eu acho muito importante dentro do hospital é trabalho em equipe. Porque muitas vezes esse sofrimento não é falado para mim. Médica que entra dentro do quarto, às vezes a família vai falar do remédio, a família vai falar do xixi, vai falar do cocô, mas não vai falar do sofrimento, porque eles também fazem dicotomia. Fala, não é para ela que eu tenho que falar. Por isso que o trabalho em equipe é bastante importante. E esse trabalho, ele mostrou que o luto desses pais, ele vem da perda da parentalidade de um filho saudável como desejado. Então, é a perda do mundo presumido, é o filho que eu desejei, é a vida que eu imaginei e que não está mais acontecendo, e a tristeza por não fazer atividades típicas com os seus filhos. Eu já escutei de outro pai, por exemplo, falar: eu não vou poder correr e jogar bola com meu filho como eu imaginei, que era um bebê com convulsão e paralisia cerebral, que sabidamente não ia ter esse desenvolvimento motor. E aí, como que a gente pode acolher, né? Alguns têm fatores estressores dessa experiência aí no foco hospitalar, né? Então, a fragilidade do filho ali, a impotência de proteger de sofrimento e incertezas daquela situação, o próprio ambiente hospitalar, que muitas vezes é inóspito, e o processo de cuidado, como que os pais mantêm a vida diária e o filho ali. Então, tem que trabalhar, tem a casa para cuidar, tem um outro filho, às vezes tem animal de estimação, tem pais, às vezes, né? Pai dos pais que cuida. Muitas vezes aparece sentimento de culpa, o que eu deixei de fazer, como eu poderia ter feito diferente, e isso a gente vê principalmente em doenças genéticas, que muitas vezes são ligadas, né, ao cromossomo X, ao cromossomo Y, que vem do pai e da mãe. E outra coisa que é muito importante e contribui para esse luto antecipatório é a comunicação, que muitas vezes é muito falha, são desalinhadas, cada um fala uma coisa, um fala que vai passar o catéter, outro fala que não, fala que vai tirar o tubo, outro fala que não, um vai colher exame, outro que não. E isso a gente sabe que são fatores estressores que podem contribuir aí nesse luto. E a gente vê isso, as manifestações físicas, por crise de pânico. Muitas vezes a gente tem que acolher os pais ali na crise. Então, acontece, esses tempos atrás, a criança tinha que pegar um acesso, uma veia, e no que a gente foi, a mãe, de fato, teve uma crise de pânico, e aí, tinha mais de uma pessoa ali, né? E a gente pôde acolher essa mãe, eu levei ela para uma outra sala, enquanto outras pessoas faziam o cuidado.
para tentar acolher, e era muito sofrimento, não era a picada. Porque as pessoas falam, nossa, que desproporcional, né? A pessoa tem uma crise de pânico porque a gente vai pegar uma veia para dar uma medicação. Conversando com ela não era daquilo. Aquele era a ponta do iceberg. Era muito mais coisa. E a gente precisa ter escuta, né? Para eu entender e não achar e julgar ali que a mãe estava tendo alguma alteração. E saúde mental, né? A gente sabe que a saúde mental muitas vezes é comprometida nesses pacientes. E eu achei interessante esse autor trazer alguns sentimentos do luto antecipatório nessa situação de crianças com doença crônica complexa, né? Então, vem raiva, e por trás da raiva tem dor e sofrimento. Então, o Marshall Rosenberg, nos capítulos de comunicação não violenta dele, ele fala que por trás de toda raiva tem uma necessidade não atendida. E essa raiva, às vezes, é da necessidade do filho não ter a doença, de não estar passando por aquilo, né? É a impotência frente à doença do filho. E eu escuto muitas vezes, se pudesse, estaria eu deitada aí, e não ele passando por tudo isso. Pode ter um sentimento de inveja, pensando que a maioria das mães nunca vai experimentar essa dor de ter um filho adoecido. Tanto que, às vezes que eu falo, né, que eu trabalho em UTI pediátrica e cuidados paliativos pediátricos, as pessoas falam, mas tem criança assim? Porque é claro que não é a maioria. Sim, tem criança doente, tem criança que sofre, né? Vamos falar sobre isso, mas como a Andrea falou, as pessoas não gostam. Ah, então tá bom. Ah, teu filho tá doente? Ah, então nem quer conversar sobre isso. A culpa, como eu falei para vocês, que poderia ter feito diferente. E isso eu acho interessante, assim, que a gente precisa entender, mesmo que isso seja completamente irreal. Porque tem coisas que você fala, não tem o que você poderia ter feito. Mas a questão não é cognitiva, não é no pensamento, a questão é no coração, é na emoção, que a pessoa tem que trabalhar esse sentimento para poder entender. E, por fim, eu acho que eu vejo isso, é a solidão, as outras pessoas, né, não entendem. E aí o que a gente percebe? Que essa família, por ter essa condição e essa dificuldade, muitas vezes para de ir para a casa das pessoas amigas, para de ir para os almoços, para os jantares, enfim, das viagens, e aí vai ocorrendo um afastamento. E aí vira um ciclo, né? Já que ela nunca vai, também eu não chamo, e aí se não chamo, também nunca vai. E aí as pessoas, de fato, eu acho que há um isolamento de ambos os lados. Um isolamento da pessoa, dos pais com a criança e um isolamento das outras pessoas que também acabam se afastando aí num ciclo. E eu coloquei essa foto, né, na ajuda propositadamente, porque eu falo que a gente é como esse guarda-chuva. A gente está junto para proteger e passar a tempestade, não para evitar que a tempestade aconteça, porque a tempestade já está lá. Igual hoje aqui em São Paulo, a tempestade já está. A doença já foi. Ali o céu já está escuro. Vai chover, vai ter raio, vai ter trovão. E aí a gente pode estar junto. Com esse guarda-chuva, a gente vai proteger de alguma coisa, mas vai respingar. A calça vai molhar, se for uma chuva de vento, vai molhar a roupa. E a gente vai proteger aquilo que dá e falar. A gente fala que ajudar esses pais não é não ter a chuva, é ajudar eles a como a gente vai dançar na chuva, a como a gente vai enfrentar essa tempestade. E aí passa por compreender quais são os fatores estressores que está acontecendo ali e como cada pai, cada cidadão, cada indivíduo enfrenta isso. Para aí sim a gente propor um plano de ação. E aí eu vejo que sem escuta não dá para saber nenhuma das duas coisas. E aí a gente pode falar, sim, mas eu tenho outros da equipe que escutam, né? A psicóloga, a enfermeira, sim, mas todo mundo precisa escutar. E a gente tem vários trabalhos que mostram que o médico, ele interrompe o paciente em cerca depois de 12 segundos depois que ele começou a falar. O paciente começa a falar, a gente interrompe e faz outra pergunta. O paciente começa a falar e a gente interrompe e faz outra pergunta. É raro ter um médico que deixa o paciente falar por mais de 1 minuto. E se a gente não para escutar, vai ser difícil a gente propor algum plano de ação, né, para essa família. E eu gostei muito, quando eu fui estudar, desse questionário aí semi-estruturado
para a gente ver as necessidades desses pais com crianças com doenças crônicas complexas, que aí ele coloca algumas perguntas, né? Como, por exemplo, esse deve ser um momento mais difícil para você. Como que você está lidando com isso? Principalmente se for um imprevisto ou algo que está acontecendo agudamente. Outra pergunta, como que vocês, né, da família, marido, esposa, estão lidando com essa situação? Seja essa situação a doença, seja essa situação a hospitalização, seja essa situação ir para casa, enfim, né? Então, acho que essa pergunta, ela abre para várias situações. Conte-me sobre uma experiência muito difícil para você, porque aí eu consigo entender o que é difícil e como que os pais estão enfrentando isso. A gente pode perguntar se está confortável com as decisões que estão tomando para o filho, porque a gente sabe que tomada de decisão é um fator absolutamente estressor. E hoje, a gente, no cuidado paliativo pediátrico, né, a gente não tem a autonomia do doente, da criança, porque a autonomia é só acima de 18 anos, segundo a lei. Então, a gente tenta não fazer a autonomia só dos pais, porque eles não têm o conteúdo técnico para tomar decisão, mas a gente também não é paternalista de tomar decisão sem saber os valores deles. Então, o ideal é que a gente faça uma decisão compartilhada. E a gente sabe que essas decisões, elas são muito estressoras. Então, por isso que tem esta pergunta. E aí, saber um pouquinho essas perguntas abertas, né? Conte-me como você pensa a respeito da doença do seu filho. E eu achei muito interessante, é claro que isso não é para ser só dessa forma, tem outras perguntas que a gente pode fazer, mas eu achei que foi um guia bastante interessante que a gente pode usar no dia a dia. E eu achei essa última muito interessante, porque a gente sempre fala de criar memórias daquilo que está acontecendo. E aí, para tentar contar uma memória positiva sobre esse período. Talvez não tenha. E está tudo bem também, né? Não é porque tem a pergunta que precisa ter alguma. E aí a gente consegue ver também como os pais encaram a vida, enfim, com otimismo, pessimismo, enfim, e a doença ali. E de tudo que eu estudei, como ajudar esses pais, eu li bastante e eu me deparava toda hora com essa palavra. Precisa ter resiliência, precisa ter resiliência, precisa ter resiliência. Inclusive, tem um livro, que foi de onde eu tirei esse slide, que chama Resiliência em Cuidados Paliativos. É um livro inteiro. E eu falei, bom, então deixa a gente ver como que a gente pode, então, entender, porque hoje fala-se muito, né, em ter resiliência. O que o autor considera que é resiliência? É um caminho inato, então é próprio, nosso, de todas as pessoas, que ajudam as pessoas a redirecionar as vidas em um caminho adaptativo diferente, após as circunstâncias aí estressoras, que, no caso aqui, seria a doença da criança. Então, veja, não é você superar, não é você passar por cima, não é fingir que não está vendo. É um caminho adaptativo. É a gente se adaptar a isso. Por isso que eu coloquei essa árvore no meio do deserto, que é exatamente ela se adaptou a esse deserto aí, que não tinha como que ela faz para viver ali, né? Naquele lugar que parece inóspito. E o que ele traz são três frentes. Uma, que o que ele vê é que os pacientes, os pais, né, de pacientes com doenças crônicas complexas que desenvolvem resiliência, têm desenvoltura pessoal, que ele chama de flexibilidade, coragem e perseverança. Esses pais, eles têm uma perspectiva da vida mais positiva, não no sentido de não sofrer ou de não ter tristeza, mas no sentido da esperança, no sentido de dar experiência dar sentido àquela experiência e motivação para continuar ali todos os dias naquela vivência. Eu não gosto de falar naquela luta também, porque não é uma luta, né? Luta é guerra, né? Então, é a vivência, né? Ninguém está lutando contra nada, né? E esses dias eu li, só um pouco fora de contexto, né? Que se a morte for um fracasso, a humanidade fracassou como um todo. Porque tem um paliativista que mora nos Estados Unidos que ele fala que a única doença que tem letalidade de 100% chama vida. Porque, de fato, todo mundo vai morrer, né? E o que eu achei muito interessante é a inserção social, é ao contrário do isolamento. É quando as pessoas têm disponibilidade de apoio social e, mais que disponibilidade, têm a capacidade de acessá-los. Seja a capacidade pela minha capacidade de ir atrás,
seja a capacidade do outro de estar comigo. E aí, o que eu pude identificar é que como que a gente vai promover a resiliência desses cuidadores? Identificando a fonte de estresse, né, que coloca em risco o bem-estar social, o bem-estar da pessoa, e olhar para aquilo que essa pessoa tem de recurso para lidar com isso e quais são as vulnerabilidades naquele contexto particular, porque talvez hoje seja isso, e como a doença ela é imprevisível, pode acontecer várias coisas, seja de um caminho ou de outro caminho, então por isso que é no contexto particular, é naquele contexto que a gente tá falando. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas que podem desenvolver ou fortalecer essas habilidades. Por isso que eu coloquei um menininho, né, que é um desafio para ele subir essas escadinhas com o tamanho que ele tem. Ter um filho com doença crônica complexa também é um desafio. Eu vou repetir mais uma vez, não é uma luta, é um desafio da vivência. Uma das coisas que eles trazem nos trabalhos é autoconhecimento. Então, eu preciso trabalhar com as minhas emoções. Isso, na verdade, eu acho que serve para qualquer pessoa, né, que está vivendo. Mas para esses pais em particular é mais importante. Construir conexões que façam sentido. Conexões, sejam elas com amigos, e uma coisa que faz muito sentido é grupo. Grupo de pessoas que vivem a mesma coisa. Isso dá uma sensação de pertencimento. Eu não estou sozinha com meu filho com essa situação. Cuidar do bem-estar, então, autocuidado. Aquela mãe que vai no cabeleireiro, que vai viajar, eu sempre incentivo e brinco com elas que se elas não forem, eu vou colocar na prescrição. Falei, eu vou prescrever aqui que você precisa ir no cabeleireiro, tal hora, vou deixar marcado. Isso é muito importante. Encontrar significado naquilo que está acontecendo, seja ele espiritual, seja ele para esta vida, seja ele onde for, mas que tenha algum significado aquela vivência. Tentar adotar pensamentos saudáveis, e o que os autores falam é assim, se vier algum pensamento ruim, entender de que lugar que vem aquele pensamento, porque às vezes ele não é nem real, né? Às vezes são elucubrações que a nossa mente vai andando, e se a gente conseguir identificar um ou outro, a gente consegue lidar com isso melhor, né? Aqueles que são realmente reais ou não. E buscar ajuda, seja ela profissional, né, de um psicoterapeuta, que eu acho extremamente importante, mas talvez a pessoa ache essa ajuda num líder espiritual, num amigo, dentro dos profissionais de saúde, da equipe de saúde, alguém que de fato seja uma conexão, que essa pessoa possa trazer tudo aquilo que ela está de fato sentindo e vivendo sem julgamento. E eu acho que o mais importante que eu escrevo nesse texto final, que foi até como eu finalizei o meu escrito, né, do pós-doc, que foi uma reflexão minha, que é necessário que as pessoas que lidam com os pais de crianças com doenças crônicas complexas, e eu não estou restringindo aqui só a profissional de saúde, eu queria isso, assim, para a sociedade como um todo, sejam treinados a lidar com as situações de luto antecipatório dessas famílias. E eu acho que o importante não se trata de saber dizer o certo, porque muitas vezes não é dizer nada, é só estar ali, escutar, muitas vezes um abraço, para escutar a dificuldade desse processo e amparar na necessidade sem tentar livrá-los da dor. Porque a dor vai existir, o sofrimento vai, eles estão lá. Não adianta a gente falar, ai, não, mas não olha por esse lado. Não, sim, é ruim mesmo. É ruim. Como que a gente vai fazer com o que está ruim? Como a gente vai lidar com isso? E aí, para finalizar, e realmente estou nos 5 minutos finais, eu queria trazer um perfil do Instagram, e eu falei com a Renata, né, que é a mãe típica e atípica, de uma paciente que eu cuido, e ela me autorizou a trazer. Infelizmente, ela não pôde estar presente por um bom motivo, porque ela está viajando com os filhos, e ela é mãe da Helena, que é de quem ela conta a história, né? A Helena tem uma doença rara, que é essa deficiência de um nome que chama ornitina transcarbamilase. Então, é uma deficiência que dá uma alteração neurológica e que precisa de um transplante de fígado. Então, eu conheço a Helena de antes do transplante e ela agora tem 4 anos. E eu acho interessante que ela coloca que é uma família rara, amigos raros e inspirações. E eu quis trazer só 2 trechos aqui de que ela coloca. Ela faz um post
dizendo que a Helena está indo para a escola, que ela conseguiu uma vaga numa escola municipal que atende crianças com deficiência. E a reflexão dela foi: hoje está sendo um dia difícil para mim, porque os pensamentos do famoso "e se" vieram com força. Fiquei observando todos da idade dela brincando e me veio a pergunta: e se ela fosse como eles, como seria? Ah, seria tão legal. Na maior parte do tempo, eu não penso mais nisso. Antes eu pensava muito e sofria. Aos poucos, aprendi a ver de outra forma. Mas hoje está difícil evitar, e quer saber de uma coisa? Tudo bem. É só um dia difícil. E aí ela escreve aqui, ó, que essa semana ela estava fazendo a adaptação da Helena na escola, e ela colocou, ó, a professora deixou que os alunos fizessem muitas perguntas, ela tem 4 anos, e foram perguntas do tipo: ela consegue falar? Ela só come pelo canudinho? E eu ia explicando, até que uma aluna perguntou: eu posso ser a melhor amiga dela? Ou ela já tem uma melhor amiga? Para trazer crianças de 4 anos, que eu falo que tem maturidade que os adultos não têm. E aí eu queria que a Renata tivesse, né? E ela falou: Gra, eu não vou estar, mas eu queria que você falasse uma coisa para eles. E eu trouxe a fala dela. Escrever tudo isso me ajudou demais a lidar com alguns imprevistos, porque eu acho que muita gente não se permite expressar o que está sentindo, por diversos motivos: medo, vergonha, mas reconhecer o que sente é o primeiro passo para conseguir lidar com o sentimento que você não gostaria de enfrentar, mas que não tem como fingir que não existe. E eu acompanhei a Renata desde o comecinho até hoje, e realmente esse perfil ajudou muito ela a lidar com todas as intercorrências imprevistos que a Helena já teve. E eu queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez a Andréia, a Cris, a todos presentes aqui. E eu queria convidar, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre cuidados paliativos, a Andréia permitiu que eu fizesse a propaganda, a gente não tem nenhum valor, digamos, monetário, né? Mas tem um valor sentimental muito grande, que a gente criou a Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos, que é esse endereço do Instagram. São 6 paliativistas, que nossa missão é levar a educação em cuidados paliativos pediátricos para o Brasil e para o mundo, quiçá, porque a gente precisa que as pessoas entendam de que crianças que a gente está falando. E o luto é um pedacinho do cuidado paliativo que a gente faz para essas crianças. Obrigada, gente. Ai, gente do céu! Que coisa maravilhosa, Grazi, muito obrigada. Emocionante, ao mesmo tempo real, tudo junto, foram muitas emoções aqui vendo a sua palestra, e eu tenho certeza que todos compartilhamos disso, né, Cris? Nossa, maravilhosa. Ela é linda, né? Isso que Demais. a gente gosta dela, ela Demais. faz com carinho essa troca tão importante. Eu vou ficar no aguardo do 2º capítulo, o profissional de saúde. Sim, a gente vai colocar a sua palestra como uma Labo Lecture, viu, Grazi? Nas nossas páginas, no nosso... Porque a gente faz as Labo Lectures com temas especiais, com pessoas especiais, geralmente até professores, até, né, a gente já recebeu gente de fora, e aí agora a gente está vendo o quanto a gente tem as nossas pessoas aqui para falar. São muitas questões, muitas perguntas, excelente. Anabela, médica também aqui. Marli, parabéns a toda a equipe. A Lu tem pergunta, enfim. Antes de eu fazer essa pergunta da Lu, Grazi, eu queria tocar num assunto que você tocou agora, que a gente discute muito no nosso grupo de morte, que é a questão do vocabulário. E você falou uma coisa tão bacana e tão verdadeira, que você falou assim, não é uma luta. E as pessoas têm uma mania de falar luta, que pessoa guerreira, usam esse vocabulário, só que ou falam assim, que a gente já ouviu também, né? Se eu tivesse no seu lugar, eu não daria conta se eu fosse mãe. Aí você iria fazer o quê? Jogar o filho no lixo? Então, eu queria te falar como é que lida com o vocabulário, né? Falar assim, ai, que mulher guerreira. Não, todo mundo é aqui, gente. Todo mundo é capaz de fazer isso. Não é isso, Grazi? É isso mesmo, André. Eu acho que a gente vai fazendo uma educação, sabe? Porque isso é cultural, acho que é muito maior.
Para quem gosta do Jung, isso está no inconsciente coletivo, né, Cris? Lá, não faço grupo do Jung, mas eu gosto um pouquinho. Olá. A verdade é que é vivência, né? É isso Uhum. mesmo, a vivência propõe, né? A questão, o que a Andrea falou, não é? Tem que ser, né? Vai jogar no lixo? Exato. Ai, que guerreira não seria capaz. E a gente vê isso acontece e tem assim, nossa, lutou tanto e perdeu para o câncer, ou perdeu para o diabetes, ou perdeu para a fibrose, sei lá. E aí você fala, ninguém perdeu nada, na verdade todo mundo ganhou, né? E eu sempre falo isso. É claro que tem o capítulo óbito também, né? Claro. E o luto dos profissionais de saúde, como que a gente lida com isso. E eu falo, quando eu me despeço, né, da criança ali, do corpo, né, da mãe, eu falo muito obrigada. Na verdade, todos nós ganhamos e eu quero agradecer o pedacinho que eu pude compartilhar da vida de vocês. Porque eu acho que ninguém perde. Na verdade, a gente sempre ganha. Estar aqui é um ganho. Seja ele com limitação, sem limitação. A gente é que coloca as limitações e essas palavras, e eu acho que a gente tem que, quanto mais a gente falar, não faça, não fale, a gente vai criando essa educação cultural. E eu acho que a gente vai mudando isso de fala, né? Por educação. Ô Lu, você quer que eu leia a sua questão ou você quer que eu abra o microfone para você? Porque a gente está em menos gente, a gente consegue abrir o microfone. Fala o que você prefere. Eu tô te vendo na câmera, pode falar para mim. Abra ou leia? Então eu vou abrir aqui, né, pra gente fazer um bate-papo. Pode falar, Lu, abrir teu microfone. Grazi, obrigado pelas suas palavras. Obrigado, realmente é uma honra estar aqui com você e estar presente nesse momento. Eu queria saber um pouquinho do ponto de vista da criança, se não for fugir muito do tema. Eu queria que você desse algum exemplo de como esta criança acamada preferia estar correndo no parque, preferia estar na praia, preferia estar em casa abraçada com os pais em televisão. O que você poderia contar para a gente dessa fala da criança? Porque eu sei que eles sabem lidar muito, muito melhor do que nós, tanto diante do luto, quanto diante da vida, da morte e da doença. Como que é, Grazi, em relação à doença? Obrigada, Lu. Obrigada por estar aqui. Obrigada pela pergunta. Isso varia muito. Tem criança, e aí eu acho que isso começa um pouquinho na adolescência, quando de fato eles começam a perceber isso, porque eu brinco que criança é uma delícia. Se ela tá ruim, ela tá lá deitada na caminha. Se ela tá bem, com doença ou sem doença, a criança tá brincando, tá fazendo. E essa limitação, eles não enxergam isso. Então, eu não vou poder andar, ou eu não vou poder sair da cama, eles não enxergam, eles adaptam para aquilo que eles estão vivendo. Então, se o possível é eu levar, o que a gente faz muito, né? Então, eu levo a bola, e aí eu fico com o gol. E aí a criança joga a bola no gol, e é assim que a gente brinca. E assim a criança fala, obrigada, já adorei. Só que vem nem dentro da nossa cabeça. Ai, mas eu queria... a gente podia estar no chão, né? E eu poria o gol, e a criança vinha correndo para chutar a bolinha pro gol. Mas na criança não passa isso pela cabeça dela, porque o que ela pode é jogar a bola para mim, ó, e tá tudo certo. O que a gente percebe é que os pais têm esse pensamento, o profissional tem esse pensamento, o adulto, mas a criança, ela tá ali felizona. Agora, o adolescente que tinha uma vivência e essa vivência é interrompida por alguma coisa, esse é mais difícil. Porque, de fato, ele perdeu aquilo que ele já tinha. Num momento de transformação, no momento de desenvolvimento cerebral, e o que a gente percebe é muitos embotando mesmo, entrando em depressão, não quer conviver com os outros amigos, porque tem uma limitação, seja ela qual for, seja ela de passear, de ir em algum lugar. Eu admiro muito os psicólogos que atendem os adolescentes, que realmente essa faixa etária é difícil. E eu tive uma criança, Lu, eu tenho, né? Morreu. Ela tem 7 anos e ela tem uma doença neurodegenerativa muscular. Então, agora ela tem 7 anos, até os 5 ela andava e agora começou a não andar. E agora está uma questão respiratória, porque o músculo está ficando cada vez mais fraco
e ela precisa usar um aparelho para ajudar a respirar, né, aquela máscara. E aí eu entrei no quarto, ela perguntou para mim, eu vou ter alta? Ah, eu não sou a médica dela, eu estava só ali na UTI. Aí eu falei, olha, a gente precisa ver com a sua médica. Daí ela falou, ah, tá. Eu falei, ela estava com o celular. Eu falei, você não tem o telefone da sua médica aí? Manda um WhatsApp para ela. Ela falou para mim, olha que absurdo. 7 anos. O meu pai e a minha mãe têm um grupo com ela, na qual eles decidem a minha vida sem me ter no grupo. Sensacional. Sensacional. Olha a olha a Eu escuta. falei, é mesmo? Mas aí, sabe o que é interessante? Que só eu olhei desse lado. Putz, por que ninguém fala? A mãe, o pai acharam engraçado. Inclusive a médica dela também achou engraçado. Ai, que bonitinha. Mas ninguém olhou para pensar, olha a autonomia que essa menina quer ter para decidir a vida dela. E aí ela fala muito, ela virou para mim e falou, você não sabe, a minha cadeira de rodas é rosa. Eu falei, olha só que legal, você ganhou uma nova? Ganhei. E aí, eu na aula de educação física, eu sou a que mais corro rápido. Todo mundo quer ser do meu time, porque eu acelero, porque acho que deve ser de elétrica, né? Eu acelero, vou e ninguém ganha de mim. Aí eu falei, olha que ótimo, né? Então, acho que é isso. Dependendo da criança e da idade, eles levam muito melhor do que a gente. E do que os pais, e do que todos os adultos que estão em volta. Não sei se eu respondi, Lu. Pode desmutá-lo. Perfeitamente, obrigado, Grazi. Você é perfeita, maravilhosa. Grazi, mais uma pergunta aqui, eu quero voltar naquilo que a gente estava conversando antes, também já foi pauta do nosso grupo de morte e pós-morte, que é a questão de se falar publicamente, que eu digo abertamente com as pessoas, com os pares, nas famílias, nas escolas, sobre essas questões. Sobre doenças, sobre questões de vida e de morte, sobre casos graves. Aí eu quero ver, quero saber o que você tem a falar, até de forma ampla, não só de crianças, mas a gente convive, né, com mães que perderam seus filhos, com mães e pais que perderam seus filhos, com mães e pais que estão enfrentando essa rotina da UTI, e como você muito bem colocou, a porcentagem de morte em UTI pediátrica é mínima, então a gente não está falando de terminalidade aí. Mas assim, as pessoas não querem discutir porque parece que é algo contagioso. Né? Então se fala de câncer é contagioso. Quantas e quantos amigos, infelizmente alguns eu tive e tenho, que perderam seus filhos e que muitas das amizades sumiram. E se formaram outras relações, porque aqueles outros amigos não queriam ficar perto, né? Se tal perdeu o filho, gente, vai que acontece alguma coisa comigo, parece que vai atrair, como você disse. Me fala dessa dinâmica que você observa. Isso é muito comum, porque eu tô lá com meu filho saudável em casa e vem outro falando que o filho morreu, porque aí eu chego em casa e vejo o meu saudável, vai que o meu morre também. Não, nem quero falar nisso. Porque se eu falar disso, é capaz de eu atrair. E não, tá saudável aqui, nada vai acontecer. E, na verdade, a vida tá aí, né? Tudo pode acontecer. E eu acho que é um isolamento dos dois lados. Porque se essa pessoa não quer falar com os pais que estão com a criança doente ou que morreu, e esta aqui vê que não tem escuta aqui. E aí os dois se afastam. E a pessoa que tem o filho com doença vai procurar um grupo, seja ele de luto parental, de doença, da mesma doença, né? Onde as pessoas se pertencem e têm escuta. Onde fala, gente, tá tudo bem hoje, eu achar que tá tudo ruim. que eu não queria que a Helena tivesse essa doença, que eu queria que a Helena fosse. E eu já escutei isso. Ela escreveu num post isso. Você que está lendo isso, pode não acreditar, mas eu não queria ser a mãe que estou escrevendo isso. Eu queria ser a mãe que estou no resort com os 2 filhos lendo isso, achando lindo. E estar do meu lado não é lindo. Perfeito. Eu aproveito, e é isso, as pessoas não querem escutar. E quando a Renata fala da vergonha,
Tem as mães que falam, eu sou a guerreira, porque se apareceu é porque Deus está querendo que eu cuide, e eu não posso dizer que eu estou cansada, que eu não queria ter essa vida, porque as pessoas têm vergonha, porque a sociedade julga. E fala, não, você tem que dar conta sim. É teu filho, vai lá. Porque a cada um carrega a cruz que pode carregar, sei lá, a Sim, frase. tem essa fala. Isso, e as pessoas, e aí, como isso é cultural, isso está na própria cabeça dos pais dessas crianças, que falam, eu não posso falar que eu estou cansado. Eu não posso. E aí a gente pode entrar em capítulo de irmão saudável. O que acontece com o irmão saudável? Quando a gente está com outro adoecido. A gente vê muitas vezes esse adoecer, e eu já escutei falas do tipo, eu queria que meu irmão morresse, porque eu queria minha mãe perto de mim de novo. Aí o irmão morre, porque ia morrer. E aí essa criança fala, foi culpa minha, porque eu quis que meu irmão morresse. E aí ninguém olha para esse outro irmão. E aí a mãe se sente culpada, porque não sabe se fica com um ou com o outro, e de fato, gente, Claro. é muito difícil. E como a gente ajudar eles a falar, tá tudo bem ficar com outro filho? Né? E alguém vai cuidar desse doente aqui também. E muitas pessoas não têm rede de apoio para nada, nem para cuidar, nem para falar, nem para nada. E aí, essas pessoas adoecem. Claro. Eu acho que essa formação que você fala, e que você falou no final, de uma das soluções de falar, de compartilhar, dessas redes de apoio, que você precisa, de repente, formar do nada, né, na tua vida, que você nunca imaginou que você ia precisar formar uma rede X, né? Por exemplo, eu posso dar o caso da minha família, a gente nunca imaginou que ia precisar formar uma rede de apoio de crianças com mielomeningocele, com espinha bífida, com cadeirantes, etc. E aí você forma, e aí você percebe, pô, uma das melhores coisas que aconteceram na vida é ter essa rede de apoio e pessoas que podem compartilhar as mesmas coisas sem olhar para você, e para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, enfim, para toda a família, no nosso caso aqui, falar, nossa, coitado, tanta coisa acontece na família, né? Que dó, que judiação. Tadinha. Então, tadinha, gente, o ódio que a gente tem quando chamam a criança de tadinha, né? Então, você tem uma outra coisa. E outra coisa, Grazi, que eu queria que você comentasse mais, essa parte final do Insta que você colocou, da mãe da Helena, da criança de 4 anos, chegando, ela quer ser minha melhor amiga. A criança, que é absolutamente emocionante isso, a criança não vê nenhuma diferença em nada, né? Se é cadeirante, se está andando assim, se está andando assado, se tem uma mão a mais, uma mão a menos, que cor tá a criança, que não é isso que você percebe? Elas veem ela tem curiosidade. Então, assim, ela não come pela boca, ela come pelo canudo? Sim. Tá bom. Tudo bem. Tá bom, eu como pela boca, ela come pelo canudo. É como se quisesse saber. Não, ai, tadinha, ela só come pelo canudo. Porque o adulto que está ali julgando fala, ai, coitadinha, nem pode sentir, né, a comida pela boca. A criança só quer entender. Fala, tá bom, ela não come pela boca. E ela precisa desse oxigênio para quê? Para respirar melhor. Tá bom. Tá bom. E eu percebo isso quando a gente traz os irmãos saudáveis dentro do hospital ver a criança. Eu já tive irmão que falou assim, olha, até aqui que é bonito, porque eu achei que ela estava num buraco negro. Coitado. E ele foi um dia que, por um acaso, foram os palhaços. Deu assim, ele foi no dia e ele falou, olha, aqui também pode ser divertido. E aí a gente mostra, né? É claro que dependendo da criança, aí você mostra, olha, esse tubinho é para ajudar a respirar, esse tubinho é para ajudar a dar comida, e tá bom. Tá tudo certo. Eles não têm o julgamento. É única e exclusivamente uma curiosidade genuína que a gente precisa resgatar. Eu estava pensando isso, né? Porque às vezes o mistério, o não saber, traz mais angústia, né? O não saber. E a criança lembra a gente que o não saber traz mais angústia. Ela quer entender. Ela entendeu? Bora, vamos jogar bola. Você é a melhor amiga, né? Isso, e você não precisa ter muita explicação. Que aí você quer ficar explicando por A mais B, né? Exato. O sistema digestivo, o que passa pela boca. Não, canudinho para alimentar. É isso aí. Isso. Daí ela, tá bom, segue. Posso ser a melhor amiga dela ou ela já tem uma melhor amiga?
E a questão do adulto ter questionamentos também que não são que são falados, né, que não Cris? são falados, que não são falados ou que são falados de forma imprópria também, né? Que eu acho que isso também é educação que a gente fala, que você falou muito bem, que a Cris sempre fala da educação em relação a todo esse processo de adoecimento ou processo de morte, enfim, não importa. Mas a educação... Talvez diminuísse a distância, né? E o julgamento. Para diminuir julgamento, para diminuir distância, né? Por exemplo, a gente já ouviu em casa, quando... a tua sobrinha não sente falta de andar? Falei, ela anda com a cadeira de rodas, mas ela nunca andou na vida, então ela não tem como sentir falta de alguma coisa que ela nunca teve. Então, se você pergunta para ela, claro que ela anda com a cadeira dela, né? E essas questões eu sempre conto essa história, Grazi, que quando a Clara tem 10 anos, quando ela era menorzinha, ela foi fazer uma atividade na escola, e na escola perguntaram, era atividade, escolas super inclusivas, que, graças a Deus, a gente já tem, né? Não é, infelizmente, talvez não é tão acessível a todos, mas temos. E aí a professora perguntou, ela devia ter uns 3, 4 anos, ela usa cadeira de rodas desde 2, 1 e pouco. E aí a professora perguntou qual era a parte do corpo que a criança mais gostava. A resposta da Clara foi, a minha cadeira. Porque a cadeira de rodas dela era a parte do corpo é a parte do corpo dela, então ela anda com aquela cadeira. Então, assim, a gente não faz diferença, né? Quando eu ando no shopping com ela, eu falo, para, ela sempre sai correndo, ela anda muito rápido. Eu falo, para de andar tão rápido porque você tem roda e eu não. Então, essa coisa de sair correndo é isso, todo mundo quer ser do time dela, como você disse, né? Mas é isso, né, Grazi? Eu acho que a gente precisa diminuir a distância, porque os tabus de falar luto, morte, espiritualidade, na sociedade tem, as pessoas não querem falar disso, porque elas querem falar de vida. Só que, como diz Rubem Alves, o contrário de morte não é vida, o contrário de morte é nascimento. Vida é o que você faz entre um e outro. Então, a gente vai continuar falando de vida a despeito de falar do luto, da morte, né? Porque a vida é o que todos temos, né? Exatamente. Grazi, eu te agradeço demais pela aula. Cris, minha companheira de sempre, agradeço por estar nesta caminhada da vida junto comigo. Anabela, Lourdes, Kátia, Lu, Marcos, Dani, Luciane, José Godoy, Valentina, Wilton e outros que passaram aqui. Hoje eu falo nominalmente porque fizemos um grupo muito bom. Então eu agradeço muito. A gente se vê na próxima. Grazi, muito obrigada. Um beijo, gente. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.